graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 30 e 31 diz: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. A oração é um mistério, nós não podemos explicar completamente como a oração funciona. É algo extraordinário, algo a qual movimenta o reino espiritual, que faz coisas acontecerem que não aconteceriam se não houvessem as orações. Mas o que eu quero atentar para esse texto que nós lemos é o fato de Cornélio ainda não ser convertido e Deus ouvir orações. Veja que ele e toda a sua família, lá no capítulo 10, logo no início, depois quando você tiver tempo, se quiser ler e meditar a respeito deste texto, Atos capítulo 10, nós percebemos que ele e toda a sua família eram tementes a Deus, eram piedosos, davam muitas esmolas, oravam continuamente, ou seja, eles viviam uma vida religiosa, mas ainda não tinham se convertido. Prova disso está lá em Atos 11, 13 e 14, que diz, Pedro, ele explicando essa situação, Pedro diz, ele, Cornélio, nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Ele e a sua família acreditavam em Deus, ele e a sua família tinham uma vida religiosa ativa, eram piedosos, ou seja, buscavam a Deus, mas ainda não haviam se convertido. Nós vemos que aparece um anjo para ele e diz, a sua oração foi ouvida. Muitas pessoas, por terem orações respondidas ou por serem abençoadas, acham que Deus está se agradando de suas vidas ou que serão salvas por conta disso. Mas este é algo que não é verdade. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos salvos pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus mediante a fé. E isso exige o arrependimento. Precisamos abandonar os nossos pecados. Mas por, às vezes, algumas orações serem atendidas ou algo acontecer, as pessoas se acomodam em suas vidas de pecado e não se arrependem, não buscam uma vida de santidade com Deus, de acordo com a palavra de Deus. É preciso arrependimento e fé para que sejam salvos. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus precisa ser abandonado, mesmo que, às vezes, a oração foi atendida, mesmo que a vida está sendo abençoada, mas se tem algo que não está de acordo com a palavra de Deus, que não agrada a Deus, precisa ser abandonado urgentemente. O pecado precisa ser arrancado de nossas vidas. Precisamos obedecer à palavra de Deus. A principal oração que Deus deseja atender, que Deus deseja ouvir, é a oração de fé e arrependimento no Senhor Jesus. Veja que o texto que lemos, o segundo texto, diz ele que lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. É o desejo de Deus. Deus ele deseja que todos sejam salvos. Existe uma mensagem por meio da qual pessoas são salvas. João 3, 18 e 19 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus é trevas. Veja bem, lá em Gálatas 1,8 diz, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
Deus verdadeiramente deseja ouvir orações e ouve orações até mesmo de pessoas que ainda não se converteram. Não podemos explicar como isso funciona, mas eu entendo que isso é relativo à fé e ao temor ao Senhor e à misericórdia e à graça do Senhor. Mas o fato de às vezes termos livramentos ou sermos abençoados ou ter alguma oração respondida não significa que sejamos salvos. A oração principal que Deus deseja ouvir é de arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus. E quando eu digo fé no Senhor Jesus, é de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus diz em Mateus 7:21 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa fazer a vontade de Deus do que a minha própria vontade. O nosso desejo deve ser fazer a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos, nossos próprios anseios. Deus deseja verdadeiramente ouvir orações e ouve orações até mesmo de pessoas que ainda não se converteram. Então nós precisamos nos atentar a isso. Deus ele não está condicionado ao nosso entendimento a respeito da oração. E a oração não está limitada à razão humana, mas a principal oração que Deus deseja ouvir é a oração da salvação. Sim, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos ser como Pedro, levar a mensagem de salvação em resposta às orações daqueles que desejam verdadeiramente ser salvos. Que possamos, para isso, ouvir o Espírito Santo, e ouviremos o Espírito Santo quando vivermos uma vida de santidade, longe daquilo que não agrada ao Senhor. Leia a palavra e faça o que está escrito na palavra. Aquilo que não está de acordo com a palavra, retire da sua vida urgentemente. A sua eternidade, aonde você vai passar a eternidade, depende de como você entende a Bíblia, interpreta e obedece a palavra do Senhor. Não adianta acreditar em Deus. Cornélio acreditava em Deus e fazia suas orações. Mas se ele não tivesse ouvido a mensagem por meio do qual ele seria salvo, a mensagem do Evangelho, se arrependido e entregado a vida verdadeiramente para Jesus, de nada adiantaria as suas orações e as suas esmolas. Deus se compadeceu dele, ouviu as orações dele e enviou Pedro para pregar para ele. Não sei como que está a sua vida, qual que é o seu relacionamento com Deus, mas que você possa, acima de desejar que Deus ouça as suas orações, que você possa desejar Deus, que você possa se entregar ao Senhor, que você se arrependa dos seus pecados, abandone tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, viva em santidade e obediência ao Senhor, procure honrar e agradar a Deus, que você e sua casa sejam salvos e que você possa ser instrumento de Deus para levar salvação àqueles que desejam verdadeiramente o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo, Senhor, te conduza mais uma vez neste dia, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que você seja a resposta, assim como Pedro, seja a resposta à oração de muitas pessoas. Deus deseja verdadeiramente ouvir orações e ouve oração até mesmo de pessoas que ainda não se converteram. Mas a oração principal que Deus deseja ouvir é a oração de salvação. Que você e toda a sua casa sejam salvos e que as suas orações sejam ouvidas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.